Eu recebo mensagem todos os dias dizendo: Vinícius, minha casa não vende, tá parado o mercado, o que tá acontecendo? Vou te falar uma verdade que dói. Não tá parado o mercado. Sua casa não vende por 10 motivos que você ignorou e que você não sabe como fazer para que essa casa venda. A Abrainc divulgou os dados do final aí de 2025 que foram produzidas 19 mil unidades de casas e apartamentos de média e alto padrão, mas foram vendidos 25 mil unidades. O que isso quer dizer? Estão vendendo mais unidades do que estão produzindo. Então o mercado está em alta, o mercado está em ascensão, o mercado está querendo mais imóveis. Existe mais demanda do que oferta. Então existe sim um mercado onde você consegue construir casas para vender. Mas sem antes entender esses 10 motivos por que sua casa não vende, você não vai conseguir. Ponto número 1. Você sempre faz a casa pensando em você e não no cliente. Esse é o maior erro de um incorporador. Quando você cria um produto imobiliário, o seu maior erro é colocar suas emoções, a sua vida, a sua família, as suas escolhas. Um incorporador de verdade, ele cria um produto imobiliário. Ele primeiro entende o que vai vender para depois construir. E não ele constrói e tenta vender. Então ele cria ali um produto imobiliário que é o primeiro passo de um incorporador de sucesso. É onde ele realmente entende o mercado, ele entende o condomínio, ele entende o terreno, ele entende o tamanho da casa, ele entende o preço, ele entende a pessoa que vai morar, ele entende o perfil do comprador, o perfil das pessoas que estão dentro do condomínio, o futuro daquele condomínio, a maturidade daquele condomínio, e entende se ali é um bom lugar para ele investir o dinheiro dele. O que eu vejo muito aqui dentro da Minha Casa Financiada são pessoas que chegam com um terreno que ele já tem, com alguma coisa que ele já pensa em começar, sendo que ele nunca criou um produto imobiliário. O primeiro ponto é criação de produto imobiliário. E aí é onde você faz uma pesquisa e entende qual VGV você vai atingir, qual o valor de venda da casa. É a primeira coisa que você vai entender. E isso não é por achismo ou procurar do vizinho ou entender quem está vendendo por tanto. É você fazer uma pesquisa não da região, não da cidade, mas sim daquele condomínio que você escolheu empreender. O segundo ponto interessante é fazer a maturidade do condomínio. Será que é neste condomínio que você deve construir ou é em outro condomínio? Não existe construção para venda numa maturidade que seja abaixo de 30% ou que seja acima de 70%. O que isso quer dizer? Você não deveria empreender o seu dinheiro, seus esforços como incorporador num condomínio novo ou num condomínio muito velho. Por quê? O condomínio novo, você vê que você não consegue vender casas novas quando não tem ninguém ainda morando. Ninguém quer comprar uma casa quando o condomínio não está performado, quando não tem vizinho, quando a gente não sabe o que vai acontecer. E quando o condomínio está muito cheio, você vê que a terra fica muito cara. Então você vai tentar fazer um produto imobiliário e vai ver que não vai ter lucro. Então você sempre tem que estar dentro da maturidade, no condomínio perfeito, na região boa, para que você consiga fazer o seu produto imobiliário engajar. O terceiro ponto é entender em que lugar, em que terreno as casas estão sendo construídas. Existe uma média dentro da construção das casas que você entende qual terreno você deveria comprar. Às vezes você quer comprar o terreno mais barato do condomínio, às vezes você quer comprar o terreno mais caro do condomínio. Não é sobre isso, é sobre uma média, é sobre você entender onde as casas que mais venderam, onde as casas que mais estão performando, em que tamanho de terreno ela está, para que aí você procure o terreno. E uma dica de ouro para você que ainda está aqui no meio: nunca compre terreno em aclive. Você iniciou agora no mercado de incorporação, você está iniciando agora no mercado de engenharia, de construção, e você precisa entender que terreno em aclive demanda muita engenharia, demanda muito cálculo, demanda muito dinheiro de fundação e você vai perder dinheiro. E normalmente é difícil conseguir fazer uma casa bonita que tem uma vista num terreno em aclive. O que é aclive? Quando o terreno sobe, então você não entra nesse tipo de terreno. É quando o terreno está descendo ou quando o terreno é plano, para que você possa investir. Bora para o próximo passo. Segundo grande erro que você faz é você quer o lucro que você acha que você merece. Você constrói uma casa, você às vezes pega o seu capital próprio, investe todo numa casa, você fala: investi 1 milhão na minha casa, se eu não receber 2 milhões, não vale a pena o investimento. E deixa lá a casa por 2 milhões e ela nunca vende. Existe dado, existe informação e existe o valor certo de VGV que eu expliquei antes. Não é sobre você, o que você acha que você merece. Inclusive você acha que merece muito, você não merece nada. O ponto é o quanto essa casa realmente vai vender e o quanto teve o custo dessa casa. Então você vai entender lá no produto imobiliário, eu preciso chegar num VGV de 2 milhões, porque aqui na região, porque aqui nesse condomínio cabe eu vender uma casa de 2 milhões. E depois você vai decompondo esses custos
Para eu fazer uma casa de 2 milhões, quanto que é o terreno hoje? Quanto que eu consigo negociar? Quanto que está o valor do metro quadrado? Quanto que eu consigo construir? Qual é a construtora? Quais são os serviços? Quais são as taxas? A gente faz um estudo de viabilidade. É o segundo passo depois de um estudo de mercado. É você colocar na planilha todos os custos. ABITS, INSS, pedreiro, construção, cimento, tudo que envolve uma incorporação. Você simplesmente não começa uma construção e acha que vai vender pelo preço que dá para vender. O preço de venda, ele já está setado. O que você precisa saber agora é como chegar no final dessa obra com um custo bastante inferior ao preço de venda para que você tenha uma lucratividade. E não é só sobre custo, terreno e construção, essa conta de padaria que você faz. Ah, Vinícius, o terreno é 300 mil, a construção é 700, então é 1 milhão, o VGV é 2 milhões, eu vou ganhar 1 milhão. Errado. Você tem no meio aí corretagem, você tem imposto, você tem INSS, ABITS, você tem erro, você tem um monte de coisa envolvida que esse estudo de viabilidade, essa planilha dentro da Minha Casa Financiada e aqui dentro do MCF Capital, você cada dia mais tem tecnologia que faz com que você faça o seu produto imobiliário dentro de um próprio sistema, você cria seu estudo de viabilidade, você vê se essa incorporação é uma incorporação de sucesso, se ela vai trazer viabilidade ou não. Então, o seu segundo grande erro é entender que existe um preço de mercado e não é o que você quer ou o que você merece. O seu trabalho é chegar nesse preço, nesse VGV, com um custo bastante inferior para que você obtenha lucro nessa equação. Terceiro ponto é falta de uma fachada imponente. Uma das grandes coisas que você precisa entender sobre o povo brasileiro é: o povo brasileiro é dublê de rico em sua grande maioria. Todo mundo quer mostrar que tem mais do que tem. Todo mundo quer parecer ter mais do que tem. E isso também está no mercado imobiliário e também está no mercado de médio e alto padrão. As pessoas querem que os amigos, que os familiares se impressionem com a nova aquisição dela, com a casa dela, com a vida dela, com o carro dela. E isso se reflete absurdamente dentro da construção civil. O que mais se vê quando um cara constrói uma casa para vender é se importar com coisas absurdas e esquecer do mais importante: a cara, a fachada, o detalhe, como essa casa vai ser apresentada para todo mundo. Você já ouviu aquela frase? Os 3 primeiros segundos quando você conhece uma pessoa é o que define o que ela vai pensar de você, sobre o preconceito. Isso existe, isso também existe dentro de uma casa, dentro do empreendimento imobiliário. Então você tem que focar sobre fachada. Ponto importante, na escolha do terreno, muitas das vezes você prefere pagar mais barato num terreno que é mais fino do que um terreno que é mais largo. Já digo para você, pensa sempre em você quando você for criar um produto imobiliário. Você entraria num condomínio com a sua esposa e te daria uma opção: olha, tem 2 casas aqui de 2 milhões de reais. A primeira casa você olha para ela e ela é fininha. A segunda casa você olha para ela e ela tem uma amplitude muito grande ali na fachada. Ela é larga, ela é horizontal. Qual casa você compraria? Eu já te digo, obviamente você compraria a casa mais larga. Mas elas têm o mesmo tamanho, Vinícius, mas ela tem o mesmo preço, Vinícius. Mas ela parece ser maior. E por ela parecer ser maior, ela vai vender mais. Então tome cuidado nessa questão do terreno e faça uma fachada que chame a atenção. Uma fachada que venda, uma fachada que seja comercial, que impressione. Porque é ali onde o seu cliente vai se apaixonar a primeira vez pelaquela casa. E vou dizer uma outra coisa que eu vou dar uma dica só no final. Venda é sobre emoção. Venda não é sobre dados. Sobre o que emociona aquele cliente naquele momento, e no final eu explico mais um pouco sobre isso e bora pro próximo passo. Seu quarto erro é ter uma planta engessada. Normalmente você pega um papel de pão, desenha para um pedreiro o que você acha que vai fazer e vai construir uma casa, porque você sempre acha que arquiteto é caro, que engenheiro é caro e que fazer o bem feito não vale a pena, que você é um pouco de engenheiro. Todo mundo diz que é um pouco de engenheiro, um pouco de médico e um pouco maluco, né? Eu vou dizer para vocês, não tem como, no mercado de 2026, você construir uma casa para vender sem você ter uma planta bem definida, projetos bem definidos. O maior erro, 80% dos erros de obra, são porque não tem projetos bem definidos. Eu não digo sobre projeto arquitetônico, que é o que todo mundo faz. É sobre projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, cabeamento, gás, luz, internet. Tudo isso tem que estar dentro do seu escopo numa casa, num projeto 2026. Já viu uma casa que você entra, você tenta conectar o Wi-Fi e não conecta porque o hub de Wi-Fi está num escritório enfiado e você não consegue conectar a sua internet? Isso não existe em 2026. Todas as casas elas têm que ter projetos bem definidos. E aqui dentro da MCF Capital, nós fazemos os projetos para os clientes para que eles não tenham esse erro. Então a gente tem aqui um custo reduzido de projeto, a gente faz esses projetos para o cliente e entrega todos esses projetos para que não tenha erro em obra. Um dos maiores grandes perdas de
lucro numa construção são erros de projeto. Então a gente já faz isso para ajudar o nosso parceiro incorporador. Então a sua planta tem que ser feita por um profissional. Não adianta pegar um papel de pão e fazer a sua planta, não vai dar certo. Próximo ponto. Sétimo grande erro é a ausência de tecnologia. Não tem como mais a gente não deitar na nossa caminha e falar: Alexa, boa noite. Esquece botão, pô. Não existe mais botão. Eu nunca mais toquei no interruptor na minha vida. Hoje, quando eu vou para hotéis de alto luxo em qualquer lugar do mundo, quando eu vou para Europa, quando eu vou para Estados Unidos, o que mais me irrita é a falta de iluminação. Você vai no hotel nos Estados Unidos, não tem iluminação no teto, pô. É a merda de um abajur que você tem que ligar na tomada, enfiar na tomada. Você vai pra Europa, você tem que ligar 3 interruptores para ligar uns negócios no chão. Não existe. O Brasil é um país tecnológico, as pessoas gostam de ter tecnologia. O Brasil, você tem que investir numa automação. E a automação não é caro e o seu cliente acha que é caro e isso faz com que sua casa eleve o VGV. Então, automação, painel solar, tudo que há de mais tecnológico, sonorização, você deve incluir no seu projeto. Porque, como eu disse no final, eu vou explicar. Venda é sobre emoção, não é sobre dados técnicos. O que gera emoção para o cliente é o que ele sonha. Eu vou explicar sobre isso. Bora pro próximo ponto. E na hora da venda, o 8º ponto, o maior erro é marketing amador. Você parece que gastou o dinheiro todo na casa e fala assim, ó, tô vendendo essa casa aqui, ó, quem quer comprar? Igual um pedreiro. Não dá. Você tem que investir no bom marketing, tem que investir em vídeo, em foto, você tem que entregar um material pro corretor. Vocês sabem, corretor ele não vende casa. Corretor é tirador de pedido. Ele faz qualquer coisa. Poucos se diferenciam nesse mercado. Então, para você ficar procurando pouco que se diferencia, faz o seu material da casa. Tem gente que faz site, tem gente que faz vídeo, tem gente que faz drone, tem gente que faz um marketing robusto, igual quando uma empresa, uma incorporadora, lança um prédio. Eles fazem festa de inauguração, eles fazem caderno com as fotos, eles fazem vídeo, eles fazem drone, eles fazem site, eles fazem, traz Rodrigo Faro, traz a Xuxa, traz Faustão, traz todo mundo para lançar aquilo ali. Então você tem que fazer um bom evento, você tem que fazer um open house, você tem que trazer os corretores, você tem que fazer um material para esses corretores usarem padrão para que essa casa venda. Vou dizer uma coisa, se você faz isso, essa casa vende, porque o resto que tá fazendo aí no mercado, esquece, tá fazendo nada. E o 9º erro, já atrelado com o que eu falei anteriormente, escolher os corretores errados. Esquece qualquer corretor. Hoje, se você coloca a sua casa no OLX, o que mais aparece, parece até abutre. Um monte de corretor entrando com mensagem. Olha, seu corretor, eu quero fazer sobre a sua casa, quero sua casa, quero sua casa. Todos eles só pegam as fotos bosta lá, colocam num portal e todo ano fica fazendo para atualizar. Não existe isso. Corretores da sua região, bons são os corretores certos. Os caras que procuram o cliente ao invés de ficar procurando casa para botar em portal. Esses caras ficam só esperando passivamente. O corretor de sucesso, ele vai ativamente linkar um cliente com o sonho dele. E é aí que esses corretores que vendem as casas certas para o cliente. E aí você deve alinhar com esses corretores, fazer um open house e estruturar tanto o ponto 8 como o ponto 9. Corretores certos, com o marketing certo, juntar tudo isso para que sua casa venda de forma imediata em 2026. E o último e mais importante é não construir com uma estrutura de crédito bem definida. O mercado imobiliário não é bom. Construir casas para vender não é bom se você usar o capital próprio. É só você fazer conta, é matemática simples. Esse mercado só é bom, esse mercado só dá dinheiro, esse mercado só funciona porque você alavanca o seu capital com crédito imobiliário. Por isso que o MCF Capital existe desde 2019. Nosso maior ponto não é construir casas para vender com o nosso capital, é construir casas para vender com o capital de outras pessoas, com o capital do banco. O capital do banco é o capital de outras pessoas, porque o banco não tem dinheiro. O ponto interessante é fazer uma estrutura robusta para que você consiga colocar menos do seu capital possível ou nenhum real do seu capital para a criação de um produto, porque você é um incorporador. O trabalho do incorporador é criar um produto imobiliário, se relacionar com pessoas para trazer investidores para o mercado e demandar a MCF Capital, porque aqui você tem acesso a crédito, projeto, construção, estrutura, tudo que se precisa para investir no mercado imobiliário. E a dica bônus vai agora. Venda é sobre emoção. Sempre pense em você ao criar um produto imobiliário. Por que você, homem que está me assistindo, você tem 80 mil na mão e você tem duas escolhas grandes? Não é entre Bulbasauro e Pikachu. É se você vai pegar um Onix novo ou se você vai pegar uma BMW 320i pelo mesmo preço. Eu já sei a sua escolha. Sua escolha é uma BMW 320i. Isso porque venda é sobre emoção.
Vai viver dentro do mecânico, vai dar merda, o carro não vai andar, mas você vai amar aquele carro. O Onix andaria, ele era um carro novo, só que ele não te gera emoção. A marca, o motor, tudo isso te gera emoção. E é isso que eu falo sobre a venda da casa. Nunca é sobre os aspectos. Ah, o quarto tem 27 metros quadrados ao invés de ter 22. Ah, a piscina tem 15 metros quadrados ao invés de ter 12. Nunca vai ser sobre dados técnicos, e sim sobre o que gera emoção para o seu cliente. Entenda o seu cliente e crie algo que gere emoção para aquele cliente. Existe gente dentro da MCF Capital que coloca a internet do Elon Musk, que coloca paisagismo, que coloca projetos interiores, coloca projeto solar, porque o que faz aquele cliente movimentar, o que faz ele deitar na cama e conversar com a esposa, olha, mas aquela casa tem um PlayStation já pronto para eu jogar. É um negócio de 5 mil reais. Você consegue trazer como benefício porque a venda é sobre emoção e nunca sobre dados técnicos. Então foco em criar a casa mais sexy dentro do condomínio com Minha Casa Financiada, com a MCF Capital, que é o hub de soluções para quem é incorporador imobiliário. Aqui você tem acesso a crédito, projeto, construção, tudo que a gente já criou há anos para que você consiga realmente ter lucratividade nesse mercado e não seja um amador. Então, se você não quer cair nessas 10 armadilhas do mercado imobiliário, se você já começou a construir uma casa, se você já tem um terreno pensando em construir uma casa, ou se você já fez merda, o seu lugar é aqui dentro do MCF Capital. Clique no link aqui abaixo, comente o que tem que comentar, clica no sininho, compartilha com os amigos. Se você não fizer isso, eu nunca mais volto aqui para fazer vídeo. Um grande abraço e feliz 2026.